Será que o umbral está acabando? Eu vou contar hoje para vocês, agora, ao vivo. Ao vivo não, porque esse evangelho está sendo transmitido ao vivo no meu Instagram. E aqui é o YouTube, né? Que também é o Instagram. Seja bem-vindo demais. A gente vai falar sobre um tema muito legal hoje. Eu recomendo que você preste muita atenção, assista até o final. É evangelho no lar, então já vai pegando seu copo de água, sua garrafinha, o que você achar melhor, né? Pode ser cheio, vazio, não pode ser vazio, né? Pode ser coberto, pode ser garrafa, tanto faz, tá? A gente vai falar hoje sobre um tema que eu gosto muito, e a gente vai falar sobre umbral, né? Mas na verdade, todos os temas eu gosto muito, eu sempre falo isso. O capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Aí tem o terceiro texto que fala lá, diferentes espíritos diferentes estados do espírito na erraticidade, né? Ou seja, depois da morte. É isso que o Allan Kardec, quando ele fala erraticidade, ele está falando do mundo espiritual, de forma geral, né? E a gente vai falar pontualmente mais sobre o umbral. Então, fica ligado, que todo mundo gosta de saber. Nós humanos sempre gostamos de saber dos riscos que a gente corre, na verdade, né? Por isso que esses vídeos dão mais visualização do que os vídeos que falam coisas boas, né? Mas há uma explicação para isso, na verdade. A nossa espécie humana, o Homo sapiens, chegou até aqui porque tinha medo, né? Então o medo sempre nos coloca em alerta. O que a gente não pode ficar fazendo é se viciar em notícias ruins, em reportagens ruins, em Datena o tempo inteiro, porque você acaba carregando a vibração para você, certo? Então vamos lá, pessoal, pega o copo de água de vocês. Antes eu já quero lembrar vocês, escreva aí embaixo se você quer receber as energias das preces que eu faço, energias que eu envio. Manda um hashtag Espiritismo Raiz aí embaixo, tá bom? Eu vou contar para vocês uma coisa que eu nunca falo, mas vou falar hoje, porque meu mentor falou para não comemorar isso, que eu não deveria perder meu tempo com isso, né? Mas hoje é meu aniversário. Hoje é meu aniversário, então escreve aí embaixo. Meus parabéns se você quiser. É bom que dá um engajamento pro vídeo, mas, pra falar a verdade, eu agradeço, claro, mas eu não ligo tanto para isso, né? Então vamos ao evangelho, tudo pronto? Vamos começar? Vou começar a prece, depois eu vou fazer o evangelho, depois eu vou fazer uma prece no final, então fica até o final porque vai ser bom para todo mundo. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a todos nós para a realização desse estudo que iniciamos agora, o Evangelho no Lar, que assim seja. Quem estiver fazendo em casa, quer fazer uma prece maior, fica à vontade, né? Eu faço rápido aqui porque as pessoas não têm muita paciência. Também não vou ler o texto, mas vocês podem pegar lá, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, o terceiro texto, como já falei, tá? Bom, pessoal, a pergunta que todo mundo faz: verdade que o umbral está acabando? A resposta é: se hoje nós temos um monte de pessoas ruins ainda na Terra, o mal ainda está solta, o mal está rolando para tudo quanto é lado, né? Menos do que antes e cada vez vai diminuir mais, mas ainda temos pessoas que estão roubando, matando, prejudicando os outros, né? E entre outras coisas, como que o umbral vai acabar? Não tem como. Mas está acontecendo uma mudança, as almas ruins estão sendo migradas para planetas inferiores, né? Que na realidade nós estamos indo de prova e expiação para regeneração, e nesse processo as almas que não tiverem tal nível para adentrar na regeneração serão enviadas para os outros planetas. Isso se chamam de exilados, né? Como tiveram exilados de Capela, e muitos dos exilados de Capela vieram para a Terra, eu por exemplo sou um desses. Também agora vão existir os exilados da Terra, né? Porque a Terra vai passar desse processo para o outro, então muitas almas vão ser deslocadas para planetas inferiores ou iguais o estado atual da Terra, tá? Mas é óbvio, na verdade, propriamente mais para dois planetas de Jesus, que Jesus é o governador também, né? Quiron e um outro planeta lá. Mas é claro que isso não acontece da noite pro dia, não é assim tudo de uma vez. Galera, vamos lá, entra no busão aí espiritual e vamos embora. Não é desse jeito. Eles precisam fazer um processo não tão rápido, é necessário, porque são muitas almas, precisa ajustar eles para reencarnar lá e coisa e tal. Tem uns que estão dentro dos lugares mais obscuros do umbral, eles precisam ser resgatados antes de ser levados. Então não é um processo tão rápido assim. Então o umbral não está acabando por causa disso. Ainda vai existir um umbral. Todos os dias, a cada segundo morrem pessoas, e essas pessoas, muitas delas, na verdade a maioria vai para o umbral, né? Da última vez que eu tinha conversado com o meu mentor sobre isso, ele disse que pelo menos umas 50% vai para o umbral. E umas 20% tem um pós-morte mais ou menos, e umas 30% vão para um lugar bom.
né? Aí dessas 30%, ele falou mais ou menos, claro, não é uma estatística exata, né? Até porque isso modifica toda hora, mas assim, vamos imaginar, vamos hoje agora falar sobre alguns tipos de lugares que as pessoas podem ir depois da morte, tá? Aproveitando que a gente já respondeu essa questão no umbral. Então, na verdade, assim, não existe uma tabela certa, não existe assim, olha, fez isso, vai para tal lugar, fez aquilo, vai para tal lugar. Não existe, mas existem variáveis. Vamos começar dos piores para os melhores, né? Você pode pegar, por exemplo, almas extremamente terríveis, como o do Bigodinho lá da Alemanha, que eu nem quero falar o nome porque parece que atrapalha. Por exemplo, a gente sabe que ele está preso por 1000 anos e esse tipo de alma vai ter que resgatar um monte de coisa, óbvio, né? Mas assim, no caso dele, ele tá lascado, porque ele vai ter, muitos e muitos anos de resgate. O que quer dizer resgate? Vai ter que reencarnar, vai sofrer muitas coisas, depois vai desencarnar, reencarnar de novo, vai sofrer muitas coisas, depois desencarnar, reencarnar de novo. Então nós temos assim, vamos dizer assim, basicamente o tipo de desencarne. Eu separo em 3 coisas, tá? 3 formas. Não quer dizer que isso é regra, nem lei, mas eu separo basicamente em 3 formas. O desencarne ruim, por exemplo, o suicida vai sofrer muito. Aí tem várias variações do desencarne do suicida. Tem, por exemplo, que eu li num livro, um que ficava no túmulo dele, ele ficou lá até a morte natural dele, que deveria ser, por exemplo, ele ia viver, sei lá, 80 anos, ele se matou com 30, faltam 50. Então, durante aqueles 50 anos, ele fica no túmulo sentindo a decomposição do seu corpo, né? O suicídio é a pior de todas as mortes. Então, pelo amor de Deus, nunca contem, nem imagine isso, tá? Pelo amor de Deus. E temos outros também, tem alguns casos do suicida que ele é levado pelos obsessores desse tipo de crime, que é o pior que tem, os obsessores são horríveis, e ele fica, sei lá, sendo algemado em algum lugar, fornecendo energia para eles. Depois ele vai para lugares onde existe muito tipo de sofrimento. Eu tô falando a verdade, eu sei que tem gente que fala, putz, você não deve falar isso, porque teve gente que tem parentes que fizeram isso. É claro, eu imagino mesmo, né? Mas a parte boa é que mais cedo ou mais tarde eles vão se recuperar e faz parte um pouco da evolução, infelizmente, na verdade. Praticamente todos aqui dessa live já cometeram isso em algum nível da sua vida, mas isso é algo que realmente atrasa muito, mas todos vão se recuperar, faz parte, né? E, na realidade, um livro bem legal para vocês lerem chama Memórias de um Suicida. É um livro que ele relata a história de um português, né, que era um escritor, é bem interessante. E ele conta todos os processos dele pós-suicídio. E você vê que é realmente terrível. Então a gente pegou. Agora você pega, por exemplo, um criminoso. Aí vai depender das faltas que ele cometeu. Vai depender do tipo de vida que ele levou. Mas na realidade a gente sempre tem que lembrar o seguinte. Tem gente que fala assim, olha, quando o cara morre depende da vibração dele, que ele vai para lugar A ou B. Não depende da vibração na hora da morte, porque senão o cara pode fazer um monte de coisa errada e antes de morrer faz um evangelho e vai para o lugar. Bom, claro que não. Existem espíritos que julgam as pessoas, né, baseada na vida que elas tiveram, nos pensamentos, nas intenções e tudo isso, e ele julga e ele define, ó, esse cara aqui vai para tal lugar. São espíritos super evoluídos que trabalham em nome de Jesus, espíritos puros ou próximos a isso, né? Que fazem essa escolha de destino. Então não existe uma coisa automática, não tem como ser automático. E necessita realmente que alguém tome essa decisão. E essa decisão vai ser baseada na vida da pessoa, né? E ela pode ter vários destinos, como a gente está vendo. Então não existe um geral. Eu vou contar uma história interessante para vocês. Uma vez eu estava com fome. Como eu fico todo dia, né? Muito, na verdade. Até mais do que eu deveria. Mas aí, eu estava com uma fome muito grande. Eu comecei a comer e minha fome não passava. Eu comecei a achar estranho. E eu procurei por perto e tinha um obsessor, um gordão assim. E ele que estava me dando aquela fome. Aí eu falei para ele, cara, você que está comendo minha comida, né? Ele falou, eu que estou sentindo. Ele estava pegando a minha sensação, meu fluido, e estava absorvendo. Então ele estava satisfazendo com a comida gulosa que eu estava comendo, né? Aí eu falei para ele, antes de atendê-lo, é óbvio que meu mentor deixou ele ali para que eu atendesse esse, mas para que eu também tivesse essa experiência, né? Aí ele falou para mim que quando ele morreu, ele ficou num lugar que era muito feio, muito frio, ele passava frio, mas ele falou, a pior parte é que eu passava fome. Eu passava muita fome. Aí ele disse que tinha passado
um período já, né? Ele, na verdade, assim, antes disso, eu olhei a vida dele, meu mentor deixou eu olhar, e eu vi que ele não era um cara tão ruim, mas ele era um cara que vivia comendo desesperadamente, tanto que ele morreu disso, né? Ele morreu de doença no coração. E ele comia desesperadamente. Então, ele não era um cara mau, mas ele acabou praticamente num suicídio indireto. E ele foi para um umbral, que é um tipo de umbral, né? Que ele ficou passando fome, sede, segundo ele, e às vezes ele falou que passava comida e ele não conseguia pegar comida. Ele passava uma torta de frango, ele corria atrás e não conseguia pegar, e passava um bolo e não conseguia pegar. Isso mostra que esse umbral também é personalizado, por isso que muitas vezes o umbral está só na cabeça da pessoa. No próprio livro de André Luiz, ele relata lá que tem uma área que os caras ficam tendo pesadelos, dormindo, e que muitos deles ficam anos e anos nesse sono. Que na verdade é um sono que o cara não acorda e muitas vezes as coisas que aconteceram ou que ele fez vão passando pela mente dele. Aí deu outro exemplo, por exemplo, um cara que abusava de mulheres. Ele fica nesse sono profundo e ele fica sentindo a sensação que as mulheres tinham no momento do abuso dele. Entendeu? Não é que ele vai sentir a sensação que ele sentia, que é claro que ele não estava com medo, porque ele estava cometendo um abuso, mas ele sente a sensação que as mulheres, o medo que as mulheres sentiam e aquela sensação que elas sentiam. Olha que coisa justa, eu acho muito justo isso. Deus é muito justo. E aí, qual é o propósito disso? Claro que o cara está pagando pelos erros dele, mas também ele está aprendendo a não fazer mais isso. Óbvio que ele ainda vai ter que reencarnar, isso não vai ser o suficiente. Então vocês percebem que do lado ruim tem uma diversidade de situações que podem ocorrer depois da morte. E o que eu estou falando aqui é o que tá escrito nos livros de André Luiz e também nessa experiência que eu contei com o Grandão, né? E coisa e tal. E aí tudo bem, eu conversei com ele, ele foi atendido. Né? Mas como não tem comida no mundo espiritual, antes tinha, isso está escrito até no nosso lar, né? A Vicky até está fazendo uma série de vídeos sobre o nosso lar, logo vai ser publicado. Mas antes tinha comida, algumas comidas leves, né? Até tinha umas mais normais, vamos dizer assim, e depois foi retirado do cardápio do nosso lar, porque estava tendo muita confusão, porque os obsessores estavam invadindo, querendo arrumar comida. Mas na verdade, por que tinha antes e hoje em dia não tem mais? Porque o planeta vai evoluindo. E realmente, a comida após a morte, ela serve mais para aqueles espíritos que estão muito apegados à matéria. Então existem hoje em dia sopas, coisas bem leves no mundo espiritual, mas não precisa ficar preocupado. Por quê? Depois da morte, se você já tem certo nível evolutivo, você não vai precisar comer. Isso daí, claro, eu digo a vocês, eu gosto muito de comer. Aliás, eu amo comer. Então eu tenho que ficar controlando meu peso o tempo inteiro. Meu mentor pega no meu pé, mas ele deixa eu comer também, não tem problema. Mas o que eu digo a vocês, não é porque você é um gulosão aqui que vai chegar lá, você vai ser assim. Porque você está muito espiritualizado, se você conseguir chegar a esse nível, você vai conseguir se dar muito bem no mundo espiritual. Por isso que eu acho que é importante a gente se dedicar realmente aos estudos espíritas, se dedicar a se espiritualizar o máximo possível para que não tenha essa mudança tão brusca. Né? Isso é importante mesmo, até para saber o que fazer. Então eu poderia contar um monte de casos para vocês aqui, mas eu vou contar alguns rápidos. Eu alugava a casa de uma mulher, a empresa de uma mulher, na verdade, o galpão, né? E aí os espíritos começaram a falar para mim, fala de espiritismo para ela, entrega um livro para ela. Eu comecei a fazer isso. Passou 3 meses, ela morreu. Então estavam preparando ela para a morte. Com meu pai foi a mesma coisa. 1 ano antes, eles fizeram eu começar a falar muito de espiritismo, entregar livro para eles, e ele começou a se espiritualizar, passou 1 ano e ele morreu. Porque facilita muito, né? Quando o cara tem pelo menos uma consciência, já sabe o que espera, já estudou um pouco, ele não vai ter tanta dificuldade como acordar lá do outro lado e falar, o que eu estou fazendo aqui? Que é a história de muitos espíritos, né? Mesmo os bons espíritos, que não se espiritualizam, eles ficam meio confusos quando eles vão para o outro lado. Porque chegar lá, ele não sabe nada do que está acontecendo, aí fica aquela coisa, toma água aí e dorme, toma água aí e dorme, né? Que é o que é retratado no nosso lar. Então assim, a gente viu agora dos ruins. Agora vamos falar dos ateus. Por exemplo, ou os ateus, ou aqueles que têm pouco nível evolutivo, mas não são ruins. Eu vou contar 2 histórias aqui. Uma delas está no livro Violetas na Janela. Que o cara era um bom rapaz, mas ele era ateu, ele não acreditava em nada. E o que acontece? O que aconteceu com ele quando ele morreu? Ele ficou lá, assistiu o enterro dele, ele saiu do corpo e continuou.
Então ele assistiu o enterro dele, ele foi pra casa dele, não conseguia falar com ninguém, ele ficou uns meses assim, um bom período assim. Pra quê? Pra que ele se conscientizasse que existe vida fora da matéria. Porque quando o cara tá muito apegado à matéria, ele ainda não está num bom nível evolutivo para poder ser, vamos dizer assim, socorrido e já levado ao mundo espiritual. Então esse espírito que julga, ele fala assim, não, vou deixar esse cara um tempo aí, ele não foi ruim, ele não fez coisas ruins, ele não é maldoso, mas como ele ainda precisa aprender sobre o mundo espiritual, deixa ele aí penar um pouquinho, tá? E foi o que aconteceu nesse caso aí. Outro caso foi que eu estava num prédio recém-construído e eu vi um espírito lá trabalhando, porque na cabeça dele ele está trabalhando. Como ele está muito ligado à matéria, ele não percebe que ele morreu. Fica um pouco confuso para ele. E ele não consegue enxergar outros espíritos, nem o mundo espiritual e nem os socorristas. Então ele está tão apegado ainda à matéria que ele fica lá fazendo as coisas dele. Eu cheguei pro cara e falei, o que você está fazendo? Ele falou, estou trabalhando. Eu falei, meu, você não pode estar trabalhando, porque já acabou essa construção faz tempo. O prédio tinha sido construído e durante esse processo o cara morreu lá. E ele era um cara que não era ruim, obviamente, senão ele teria ido fritar no umbral. Mas ele era um cara bem assim, vamos dizer assim, cru, entendeu? Não era um cara mau, mas era um cara até que bonzinho, mas ele era um cara meio primitivo, vamos dizer assim, né? Bem anterior à evolução, mas não era um cara ruim. Então ele ficou lá na obra, trabalhando, achando que ele estava trabalhando. E já tínhamos passado uns meses, na verdade, acho que se não me engano 1 ano, alguma coisa assim. E aí eu falei para ele, não, cara, chega aí, vamos conversar, papapá, e pedir para os espíritos levarem. Então vocês percebem que existe esse tipo de desencarne, para aqueles que estão apegados à matéria, ou para aqueles, por exemplo, caras que, nossa, tem um outro exemplo bem legal de falar. Sabe aquela Dona Maria, que, meu, não sai da casa de jeito nenhum, que ama aquela casa, etc. Ela pode não ter apego a nenhum bem material. Nada, ela pode não ligar para nada, viver uma vida simples, etc. Mas ela é apegada à casa dela, esse tipo de pessoa fica também, muitas vezes, lá na casa. Não é nem porque os espíritos querem, é porque ela está tão apegada àquele local que ela morre no hospital, vai lá para casa dela e fica lá. E aí ela pode ficar muitos, muitos anos, até décadas na casa. Eu tô cansado de ouvir histórias assim, ó, minha mãe morreu e a gente tem certeza que ela tá por aqui, entendeu? Só aquela história de que vai uma pessoa alugar a casa, ou então tá morando na casa e o fantasma tá tentando expulsar eles. Acontece muito, muito isso, muito mais do que vocês imaginam. Então, também tá ligado a essa pessoa que não é nem boa, nem má, mas tá ali, né, na dela, né? Querendo ficar ali no mundo físico, então fica mesmo, né? Aí tem os bons desencarnes, aí dentro dos bons desencarnes existe um leque muito grande, como eu já falei, não existe fórmula certa, né? E aí a gente tem, por exemplo, vamos comentar um pouco sobre o desencarne de André Luiz. No livro Nosso Lar ele conta que ele ficou 8 anos no umbral por causa de coisas que ele fez que não foram muito boas, ele bebia, ele traía a esposa dele, inclusive ele se contaminou com uma doença e acabou passando muitos perrengues, e acabou morrendo de câncer. E aí quando ele chegou no mundo espiritual, ele ficou 8 anos no umbral, depois ele foi resgatado. Mas por que ele ficou 8 anos no umbral? Porque ele não era uma pessoa ruim, não, mas ele tinha os vícios dele e o pior, ele já era um espírito evoluído, ele não poderia ter falado dessa forma. Então, por ele ser um espírito evoluído, a expiação dele foi pior, porque ele já tinha um nível evolutivo bom, tanto que a gente vê as obras maravilhosas que ele tem deixado pra gente, né? Então, no caso do André Luiz, foi assim, aí ele foi socorrido, ele foi pra onde? Para um hospital, que era tipo um hospital, vamos dizer assim, mais povão, porque eram várias... Ele relata, né, que eram várias camas e tinha uns enfermeiros que atenderam ele, coisa e tal. E aí se a gente pegar, por exemplo, Violetas na Janela, que a Patrícia conta que quando ela desencarnou, ela foi para um quarto separado. Então, no mundo espiritual, se você quer ficar num quarto separado, não adianta você ligar para o seu plano de saúde e falar assim, ó, eu quero um quarto individual, não quero quarto de galera, né? Não funciona isso, porque o que funciona ali é realmente o que a pessoa fez antes de morrer. E inclusive a humildade é uma delas. Então, se você quer ter um desencarne legalzinho, chegar lá no hospital de boa,
um quarto separado, receber um atendimento VIP, você vai ter que ser uma boa pessoa, esse é o único jeito. E tem também os desencarnes dos espíritos tops, tipo Chico Xavier, Bezerra de Menezes, que fazem uma encarnação maravilhosa e cumprem bem suas obrigações que eles programaram antes, né? Os missionários também, quando bem-sucedidos. Esses daí são recebidos por Jesus, né? Aí é outra coisa, já comentam que quando Bezerra desencarnou, tava lá a mãe de Jesus, um monte de coisa, tudo mais, eles super felizes com ele ter cumprido bem a missão dele. E aí perguntaram, e agora, Bezerra, você pode reencarnar onde você quiser, quer ir para um planeta mais evoluído, quer... E ele optou, né, pediu para que continuasse aqui trabalhando na Terra, enquanto as pessoas sofressem, ele gostaria de ficar aqui. Mas aí, é claro, um desencarne de um espírito top desse é maravilhoso, né? Imagina só, Chico Xavier, por exemplo, com aquela evolução absurda dele, com aquela alma pura dele, maravilhosa, ter que ficar preso num corpo cheio de problemas, estava cego, com dor, não ouvia direito, né? Naquela condição difícil fisicamente falando. Então o desencarne dele deve ter sido maravilhoso, porque segundo o Livro dos Espíritos, a gente estar encarnado num corpo físico já é muito difícil para o espírito. Já é complicadíssimo, inclusive uma das questões que o espírito se beneficia muito é do sono, porque ele se desenlaça temporariamente do corpo físico e se sente maravilhoso, se sente livre. Ficar aqui num corpo biológico pesado e denso como o nosso, se arrastando pelo chão, andando, né? Quero dizer que eles falam isso, no Evangelho ele tem uma parte que ele fala, nos mundos superiores e inferiores, que está no capítulo 3 também. Que ele fala que esse negócio de se arrastar pelo chão, ou seja, a gente não flutua nem nada, isso ocorre em planetas atrasados, né? E no nosso, no futuro, provavelmente a gente vai conseguir até flutuar quando estiver menos denso o nosso corpo, mas vai demorar, claro. Então, essas coisas são de planetas inferiores, planetas bons não acontecem. Mas como a gente está nessa condição, quando o espírito se liberta, é um grande alívio para o espírito, é um grande alívio. Por isso que eu falo para vocês, cuidem bem da encarnação de vocês, porque quando todo espírito que você conversa, ele fala assim, cara, aproveita essa oportunidade, porque é um trampo do caramba reencarnar. Você vai ter que se preparar um monte, esquecer tudo, entrar na barriga da mãe desse tamanho, vai ter que o espírito vai se moldando. É um perrengue do caramba, acorda, o médico já te dá um tapa logo quando você nasce, brincadeira. E aí você tem que conviver com um monte de situações, aí você tem um monte de problemas terrenos. Quando você começar a crescer, você vai ter que ouvir funk, tô brincando também. E um monte de outras coisas que vão ter que acontecer, e você vai reencarnar num planeta onde ainda existe o mal, como na Terra. Passou todo esse processo para desperdiçar sua encarnação, não faça isso, tá? Porque do mesmo jeito que as pessoas normalmente têm medo da morte física, aqueles que estão lá desencarnados no mundo espiritual, eles têm medo de reencarnar, porque eles sabem que é uma porcaria reencarnar. Não é uma porcaria porque Deus nos deu essa maravilhosa oportunidade de evolução, mas o que eu quero dizer, é muito difícil, né? É muito complicado reencarnar. Então, a gente tem que valorizar a nossa encarnação e fazer dela a melhor possível para a nossa evolução. Então, vamos desde já se espiritualizar, se preparar, se melhorar, rever os conceitos do que a gente está fazendo de certo e de errado, fazer a reforma íntima em si, que realmente nos ilumina nosso caminho. A reforma íntima é maravilhoso. Quem não conhece, vai lá no YouTube, escreve Reforma Íntima, Eduardo Sabago, Reforma Íntima, Espiritismo Raiz, porque tem uns podcasts que eu falo sobre isso. E se informe, vamos mudar da noite para o dia o quanto antes para você poder recuperar a sua encarnação. E se você fez muita coisa errada, corre lá antes de você ser levado para outro planeta bem pior que esse, tá? Galera, vamos encerrar então agora nosso Evangelho. Senhor Jesus, muito obrigado pelo maravilhoso estudo de hoje, que o Senhor possa abençoar a todos que estão fazendo esse estudo, encarnados, desencarnados, mentores, e todos que façam, mesmo que não seja online, mesmo que seja offline, que assim seja, graças a Deus. Galera, então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Escreve aí embaixo sua opinião. Eu quero saber de vocês o seguinte: há quanto tempo que vocês são espíritos? Há quanto tempo que vocês estão estudando a espiritualidade? É isso que eu quero saber. Há quanto tempo que você colocou a espiritualidade na sua vida, né? Pra gente saber como é que tá o nível da galera aí, pra ver onde vocês vão desencarnar. E eu também, né? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.